Olha só, boa tarde a todos. Ontem à noite eu enviei para vocês as tarefas corrigidas e eu enviei entre elas a questão de número 4, que é essa que vocês estão vendo aqui no fundo, certo? Só que é o seguinte, houve um erro na correção, ok? Então eu apaguei o vídeo que eu coloquei lá no YouTube, tá? Eu estou gravando outro vídeo com a correção da questão 4, tá? Então vamos ver o que diz a questão 4 aqui, ó. No enunciado ela diz o seguinte: o Sol apresenta na sua camada externa visível, chamada fotosfera, uma temperatura aproximada de 6.000 Kelvin, certo? Diz o seguinte: é correto afirmar que tal valor seria... E aqui estão as opções, certo? A opção A, né? B, C e D. Ok, então como é que a gente faz para resolver essa questão? Veja o seguinte, a gente vai ter que analisar uma das opções, certo? Individualmente. Vamos para a primeira. A primeira diz o seguinte: letra A, 6.273, se a escala termométrica for usada, for a escala Celsius. Então está dizendo o seguinte: ele está dizendo que esses 3.000 kelvins que você está vendo aqui, ó, que corresponde à temperatura da superfície do Sol, isso aqui, ó, seria igual a 6.273 se a escala fosse a escala Celsius. Vamos ver se isso é verdade? Vamos converter esses 6.000 kelvins, tá? Vamos converter esses 6.000 kelvins para Celsius e vamos ver se o resultado realmente dá 6.273, tá? Então, olha só. Tá aqui a questão de número 4. Ok? O vídeo que eu estou resolvendo está um pouquinho atrasado, mas olha só. Então, a temperatura em Kelvin, o problema diz que é quanto? Ela diz que é 6.000 kelvins. Ok? Como é que eu converto isso aqui para a temperatura Celsius? A gente vai ter que usar aquela formulazinha, né? Que diz o seguinte, fala que a temperatura em Celsius é igual a quê? É igual a temperatura em Kelvin menos 273. Só uma informaçãozinha aqui, pessoal. O correto não seria 273, seria 273,15, tá? 15. Só que assim, para facilitar os cálculos, esse vírgula 15 a gente, na maioria das vezes, a gente não coloca. Muitos livros usam só 273 mesmo, tá? Agora, na faculdade e em pesquisas científicas, usa-se 273,15, tá? Então, olha só, convertendo para Celsius, como é que fica? Olha só, a temperatura em Kelvin o problema te deu, né? Então, eu só vou substituir aqui, vai ficar assim, a temperatura em Celsius é igual, qual que é a temperatura em Kelvin? O problema diz que é 6.000, tá? Substituir, menos 273, ok? Então, a temperatura em Celsius será igual a quanto? 6.000 menos 273, vai ficar como? 6.000 menos 273, vou fazer repetir aqui na calculadora, né? Vai dar 5.727, tá? Graus Celsius, ok? Então, 6.000 kelvins equivale a 5.727 graus Celsius. Ok? Então a resposta A é verdadeira? Não é, né? Porque está dizendo que se a escala Celsius fosse usada, a temperatura seria 6.273. Tá bom? Então não é a letra A, tá? Vamos para a letra B. A letra B está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a temperatura... Ele está dizendo que a temperatura seria o mesmo valor se a escala usada fosse o Celsius. Então, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a temperatura da superfície do Sol é 6.000 kelvins, mas se a escala fosse o Celsius, seria o mesmo valor. Isso não é verdade, né? Porque senão não haveria necessidade de você ter duas escalas, se o valor fosse o mesmo, tá? Então, na escala Kelvin o valor é 1, na escala Celsius o valor é outro. Tá? Então, essa B aqui não é verdadeira. A letra C diz o seguinte: ele diz que a temperatura seria 10.308 se a escala termométrica usada fosse o Fahrenheit. Vamos ver se essa daqui é verdade. Essa aqui, para verificar se é verdade, a gente vai ter que fazer os cálculos, né? Então, vamos fazer os cálculos dela. Olha só, ele está dizendo que a temperatura seria 10.308 se a escala utilizada fosse a escala Fahrenheit. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa temperatura aqui, ó, que está em Kelvin, certo? E mudar para a escala Fahrenheit. Vamos fazer isso, então. Olha só. Deixa eu puxar o vídeo aqui.
Então, vamos fazer aqui, ó. Então, você tem aqui uma temperatura que é igual a 6.000 kelvins, ok? Como é que a gente muda isso aqui para a escala Fahrenheit? A gente vai ter que usar aquela formulazinha, né? Que fórmula? Aquela que diz que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá, para a gente converter para Fahrenheit, olha só, a gente vai precisar da temperatura em Celsius, não é? Porque a gente vai jogar a temperatura em Celsius que está aqui, ó, e com isso a gente acha a temperatura em Fahrenheit. Só que a temperatura em Celsius a gente achou no cálculo que a gente acabou de fazer. Está aqui nessa folha, ó. A temperatura em Celsius é 5.727. Então vai ficar assim, ó. 5.727, essa é a temperatura em Celsius, dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora é só fazer as continhas, né? Como é que a gente faz? Veja que eu tenho uma equação com fração dos dois lados, não é isso? Então, se eu tenho uma equação com fração dos dois lados, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar cruzado. Então, esse termo multiplica aqui e este termo multiplica aqui. Certo? Aí você lembra o seguinte, você lembra que esse termo que está aqui em cima, eu vou colocar entre parênteses, tá? Para mostrar que esse 5 ele está multiplicando por tudo que está dentro do parênteses. Ok? Então vai ficar assim, ó. 5.727 vezes 9, vou colocar aqui, ó, 5.727 vezes 9, isso é igual a quê? 5 vezes esse valor que está entre parênteses. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes TF menos 32. Vamos fazer aqui, eu vou fazer rapidinho aqui na calculadora. Quanto que é 5.727 vezes 9? Então vai ficar assim, ó, 5.727 vezes 9 vai dar 51.543. Isso é igual a quê? 5 vezes TF. Vai ficar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar 160. Aqui a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, né? O sinal do 5 é positivo, o sinal do 32 é negativo, então a gente faz positivo com negativo, negativo. Ok? Continuando aqui. Certo? Deixa eu arrumar essas folhas aqui para fazer o cálculo. Então, continuando aqui os cálculos, vai ficar assim, ó. Ok? Então, vai ficar assim. Eu vou pegar e passar para o lado esquerdo tudo que tem letrinha, e para o lado direito vai tudo que só tem número. Então, esse aqui, ó, tem letra, né? Então, jogo para o lado esquerdo. Lembrando que ele está positivo, passo para o lado de cá negativo. Menos 5 TF. Isso é igual a menos 160. Esse 51.543, ele está do lado esquerdo e vai passar para o lado direito, só que mudando de lado ele muda de sinal. Então ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Ok? Agora é o seguinte, a gente sabe que numa equação a incógnita não pode ficar negativa. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação por menos 1 e com isso eu troco o sinal de tudo que está na equação. Então, esse 5 aqui ele está negativo, certo? Ele vai ficar positivo. Esse 160 está negativo, vai ficar positivo. E esse 51.543 está negativo, vai ficar positivo. Ok? Pronto, então vai ficar assim, ó, 5TF é igual a 160 mais 51.543, vai ficar o quê? Vai ficar 51.703, vamos fazer aqui, né? 50.543 mais 160, vai dar 51.703, né? Vai ficar 51.703. Agora é só isolar o TF, né? O 5 está multiplicando, então o 5 vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. TF é igual a 51.703 dividido por 5.
Então vamos ver como é que fica essa divisão. Olha só, essa divisão vai ficar assim, ó. TF é igual a 10.340,6. Ok? Então, esse daqui vai ser a temperatura em Fahrenheit. Né? Vou colocar aqui, ó, graus Fahrenheit. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Ok? Então, vejo que a letra C ela está aproximadamente correta, né? Eu tenho aqui 10.308, certo? E aqui deu, desculpa, aqui eu tenho 10.308, né, na resposta, e a resposta que a gente obteve foi 10.340. Então, foi uma diferença de 32 somente, tá? Então, ela está aproximadamente correta. Então, eu vou marcar o quê? Vou marcar a opção C. Ah, mas e a D? Vamos analisar a D aqui, ó. A D diz o seguinte, a D diz... o mesmo se a escala termométrica utilizada fosse Fahrenheit. Então, está dizendo o seguinte, está dizendo que esse valor aqui, ó, que está em Kelvin, esse seria o mesmo valor se a escala fosse Fahrenheit. Isso não é verdade, tá? Então, a D não é verdadeira, então a gente marca a opção C. Ok? Então, é basicamente isso. Tá? Muito obrigado.